Os primeiros sintomas são muito parecidos e, na maioria dos casos, as mães nem ao menos suspeitam que eles podem estar indicando que o filho tem diabetes. Começou a beber muita água, urinar, formiga no vaso sanitário. E eu vi que tá alguma coisa errada com ele, né? Os olhos fundiam, mas eu tinha a consulta marcada. E eu ia levar ele no médico, mas aí deu uma dor abdominal nele e vomitou. Meu marido achou melhor levar no médico, no hospital. Aí deu HI, mais de 600. Foi de ambulância para Santos, foi parar na UTI. A maioria das pessoas acha que esse tipo de doença dá mais em idosos, né? Mas não, né? A doença é dividida em 2 tipos, 1 e 2. Em crianças, o tipo 1 é o mais comum, embora os maus hábitos venham aumentando os casos de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele acontece por uma pane que dá no teu organismo que faz com que o teu pâncreas pare de fabricar insulina. O pâncreas é o órgão responsável pela fabricação deste tão importante hormônio, que por sua vez é responsável por fazer com que o açúcar, que é o nosso combustível, ou seja, o gerador de energia do nosso organismo, vá para dentro das nossas células. Então, no tipo 1, o pâncreas para de fabricar. No tipo 2, acontece a mesma coisa, de fabricar, mas de uma forma mais lenta. Porque nós exigimos demais o nosso pâncreas através de dietas inadequadas e também pela razão genética. O nosso pâncreas vai vagarosamente parando de produzir porque ele cansa. Então ele vai cansando, as células vão cansando e vai parando a fabricação da insulina. Por isso que no diabetes tipo 2, além do aumento da taxa de açúcar, você tem o aumento das gorduras sanguíneas, do colesterol, o aumento do triglicérides e também o aumento da pressão. É extremamente comum de vir as 3 coisas juntos, porque por esse envelhecimento, por esse enfraquecimento, por cansaço. Estatisticamente, o tipo 1 ainda é o mais comum. Mas, infelizmente, como as nossas crianças estão se alimentando muito mal e estão trocando as brincadeiras de rua hoje pelo videogame, pelo computador, tem crescido muito o número de crianças diabéticas tipo 2. E o pior, além dessas crianças que estão por volta de 10, 11 anos evoluindo com açúcar alto, colesterol aumentado e pressão alta, nós estamos criando um novo tipo de diabetes que ainda não tem uma classificação, mas a classe científica está chamando de diabetes tipo 3, que é um indivíduo que ficou diabético tipo 1, ou seja, aumentou a glicemia, mas ele come errado, ele tem a obesidade junto, aí ele começa, além de ter esse fator de risco da glicose aumentada pelo diabetes tipo 1, ele traz o diabetes tipo 2 junto. Soma a glicose cada vez mais alta e traz junto colesterol aumentado, triglicéridos aumentado e também a pressão alta. O especialista faz ainda um alerta com relação à obesidade infantil. A obesidade infantil é a principal causa do diabetes tipo 2 na criança. E também desse quadro novo, que está sendo novo para a gente, do diabetes tipo 3. Nós estamos tendo uma epidemia de crianças obesas, porque são crianças que têm um alto consumo de refrigerantes, um alto consumo de pão de hambúrguer, batata frita, isso tem de bolacha recheada, isso tem sido a base da alimentação dessa nova geração, infelizmente, o que está fazendo com que esta obesidade canse as estruturas metabólicas que eu te coloquei e desencadeie cada vez mais cedo o diabetes tipo 2. Quando eu me formei, não faz tanto tempo assim, são 16 anos, né? A gente só via diabetes tipo 2 em indivíduo mais idoso, acima dos 45, 50 anos. Hoje a gente está vendo isso acontecer cada vez mais cedo. Se para um adulto já é difícil ficar controlando tudo o que come, para uma criança essa tarefa é ainda mais complicada. Tudo mudou, tanto na minha como na família, né? Principalmente a dele, né? Porque ele não se alimentava, não gostava de se alimentar, não comia verdura nem legumes. E agora ele tem que comer, passou a comer. Insulina, tudo, então tudo mudou, né? Mexe com tudo. Eu tenho que ficar de olho. Uma hora ele se comporta, outra hora ele sai com os amigos, vai e faz coisa que não é para fazer, né? Tá comendo que não pode. É difícil. O tratamento também não é diferente. Apesar da idade, os pequenos pacientes precisam tomar insulina diariamente. No diabetes tipo 1, não tem outro tratamento.
como o pâncreas parou de funcionar, você tem que dar insulina. Eu brinco muito com meus pacientes que a gente tem que, já que perdemos a função do pâncreas, nós temos que transformar o nosso cérebro em pâncreas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você come, o teu organismo quebra o açúcar do alimento e joga para o sangue. O teu organismo detecta a presença do açúcar elevado e faz com que o teu pâncreas libere a insulina para trazer o açúcar para dentro da célula. O pâncreas não funciona. O que eu tenho que fazer? Eu sei que tudo isso vai acontecer e vai subir a taxa de açúcar no meu sangue. Então eu tenho que fazer a aplicação de insulina ou pela quantidade do que eu comi ou através do exame da automonitorização da glicose, que é o teste do glicosímetro, onde fura o dedinho, coloca no aparelhinho, vê quanto está e, dependendo do resultado, eu aplico uma dose maior de insulina para cobrir este açúcar elevado. Então, a criança tem que aprender a fazer isso. O cérebro tem que assumir o lugar do pâncreas e tentar ter a vida mais normal possível. Para ajudar essas famílias a se adaptarem à nova condição, funciona há 5 anos em Guarujá o programa Docinhos. O programa Docinhos, ele é um programa de atenção à criança portadora de diabetes. Na maior parte das crianças atendidas são portadores de diabetes tipo 1, mas outros tipos de diabetes são atendidos aqui também, como, por exemplo, diabetes tipo 2. E nós recebemos pacientes de todo o município que são encaminhados por médicos, geralmente pediatras, que fazem diagnóstico de diabetes e encaminham aqui para a unidade. Esse apoio tem sido essencial para as mães, que chegam aqui sem saber nada sobre a doença. Está ajudando muito, a gente troca muito ideias, né? Eu pergunto, eles me explicam, a nutricionista, doutor Marcelo, a doutora Ana, e fora as mães também, porque no começo é muita informação. Cada dia que eu venho aqui eu aprendo alguma coisa nova.